Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9. Nós vamos meditar baseado num tema. Preste atenção nesse tema. Deseje o que Deus tem para você. Amém? Nós precisamos desejar o que Deus tem para nós. E Ele tem coisas grandes e firmes. E olha o que a Bíblia Sagrada diz. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9. Diz assim. Todos encontraram? Amém? Quem tem Bíblia aí, dá um glória a Deus. Ô glória, é isso aí, né? Está fácil de carregar a Bíblia, né? No celular você pode usar, tem várias versões, como você quiser. E também a palavra de Deus, ela é maravilhosa sempre nas nossas mãos. Diz assim: mas, como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Que maravilha! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, tampouco penetrou no coração do ser humano aquilo que Deus preparou para mim e para você. Quem ama Deus aí, dá um glória a Deus. Então Deus tem coisas grandes para você. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar um pouquinho sobre as frustrações que as pessoas têm enfrentado e também quero falar sobre a vitória que Deus nos dá quando nós entendemos quem nós somos, quando nós sabemos o Deus que nós servimos, o Pai que nós temos, quando nós temos conhecimento e entendimento desse Deus poderoso que nós servimos. O grande problema, eu sempre tenho falado, né, que um dos problemas é que as pessoas ainda não conhecem Deus de verdade. Quando nós conhecermos Deus de verdade, saber realmente esse Pai que Ele é, a nossa vida vai ficar mais fácil, nós vamos viver uma vida mais fácil. Grande parte das frustrações que as pessoas enfrentam, financeiras, sentimental, emocional, essas frustrações que assolam a vida das pessoas, elas estão ligadas a um desejo imoral. Um desejo imoral que nós queremos ter o que não é para nós termos, o que não é para nós, e queremos ser o que não é para nós sermos. Então, quando eu quero ter o que não é para mim, quando eu quero ser o que eu não sou, não vai rolar, eu vou me frustrar. Eu vou viver uma vida difícil, emocional, financeira, sentimental. Sempre que eu querer algo que não é para mim, eu vou me frustrar. Sempre que eu querer ser o que é para mim não ser, eu vou me frustrar. Queridos, eu não estou falando no âmbito de ambição. Nós precisamos ter uma ambição saudável. Que ambição? Ambição de querer ter uma vida melhor. Ambição de querer prosperar, de querer crescer, de querer viver uma vida mais abençoada em todas as áreas. Você precisa ter essa ambição. As pessoas também que não são um pouco ambiciosas, elas param no caminho. Eu também quero dizer que você tem que ter pessoas de referência. Que você olha para aquela pessoa e você diz: nossa, eu me espelho nessa pessoa e eu quero caminhar os passos parecidos com o dela para mim poder chegar, talvez um dia, perto do sucesso que ela teve. Isso também é sadio, isso também é bom. Agora, eu não posso querer ser o que aquela pessoa foi. Eu não posso querer ter o que ela teve. Porque para cada um de nós, Deus tem uma bênção diferente. Para mim Ele tem algo, para você é diferente. O que Deus tem para você, Ele não tem para mim. Como assim, pastor? A bênção que Ele tem para você é para você. Ele separou, Ele criou exatamente para você. Então, quando eu olho para alguém e eu penso em ser o que aquela pessoa está sendo, ou então ter o que ela tem, eu vou me frustrar, porque não é para isso que eu fui criado. Muitas pessoas, infelizmente, têm olhado
para a vida de outras pessoas e até mesmo dos ímpios, e tem feito comparações, tem se comparado com a vida do ímpio, e isso é um erro fatal. Você se comparar com alguém, mesmo sendo seu irmão, já é um erro, porque como eu te falei, o que Deus tem para você é para você. Agora, quando você olha para o ímpio e você compara a sua vida com a dele, nessa linha de pensamento assim, ó, puxa vida, aquela pessoa não serve a Deus, aquela pessoa ali, ela não faz jejum 40 dias, ela não está no propósito, está prosperando, está enriquecendo, aquela pessoa está vivendo bem e ela nem na igreja vai. Agora eu que estou aqui na igreja buscando Deus, estou tentando fazer tudo certinho, estou tentando caminhar como a Bíblia ensina. Por que que eu estou passando por isso? Por que que eu não tenho o que que aquela pessoa tem? Por que que eu não sou o que aquela pessoa é? Quando esse tipo de comparação vem sobre a sua vida, você está primeiro deteriorando a sua identidade. Você ainda não sabe realmente quem você é. Porque se você entender realmente quem você é, você não vai ficar se comparando. Porque você sabe que o seu pai, ele não vai te deixar de mãos vazias, ou então deixar você sofrer na caminhada. Quando você se compara, você começa a ser ingrato. Preste atenção, porque você esquece de tudo que Deus já tem feito na sua vida, de tudo que Ele já proporcionou para você. E então você começa a esquecer disso, e então a ingratidão bate no seu peito, porque você está se comparando. Puxa, aquela pessoa está tão bem, está tão feliz, não serve a Deus, e eu aqui, eu buscando Deus, sofrendo desse jeito. E aquilo que Deus já proporcionou para você, e aquilo que Deus já fez. A pessoa que é grata a Deus, ela sempre está abrindo portas para vitórias e bênçãos na vida dela. Mas o ingrato, ele fecha a porta, queridos. Quando você se compara com alguém, você está dando lugar à inveja, querendo ser o que não é, querendo ter o que não é seu, e ser o que não é para você ser. E aí você começa a olhar para essas pessoas se comparando, e a inveja vai entrando no coração. A palavra do Senhor diz nos Salmos de número 73, sobre um levita chamado Asaf, um homem de Deus, um homem que estava no altar ministrando louvor, um homem que estava firme nos propósitos de Deus, mas ele começou a olhar a riqueza do ímpio, e olha o que ele diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração, para aqueles que estão com o coração puro diante dele, bom é Deus. Quanto a mim, diz Asaf, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Asaf, ele declara que os seus pés quase se escorregaram. Ele quase se desviou dos caminhos de Deus, porque ele pecou, porque ele adulterou, porque ele mentiu? Não, porque ele admirou, ele focou na riqueza dos ímpios. Ele teve inveja, não admirou, ele invejou. A palavra é clara. Queridos, sempre que nós estivermos focados na riqueza do ímpio, infelizmente, vai despertar ganância em nós e desejo de inveja. Não precisa você ficar olhando e invejando o que as pessoas têm lá fora. Você é um ser que Jesus te criou para viver uma vida vitoriosa, e receba aí em nome de Jesus. Você não tem que ficar olhando para os lados, achando que os outros têm mais que você. Deus já tem preparado para você a bênção para a sua mão, Deus já tem preparado a sua caminhada, Deus já tem preparado vitórias para a sua vida, queridos. Mas se nada disso acontecesse, se eu não fosse curado, se eu não prosperasse, se eu não enriquecesse, se eu não tivesse vitórias, pronto, eu sou salvo.
E essa é a maior riqueza. Dá para você dar um glória a Deus aí? A salvação é a maior riqueza para nós. Mas nós ficamos apegados, nós ficamos olhando aquilo que está à nossa volta, aquilo que o nosso ambiente proporciona. Eu estou com pessoas que gastam, então eu tenho que gastar. Eu estou com pessoas que compram, eu estou com pessoas que abusam nas compras, então eu também tenho que comprar, porque senão eu fico para trás. O meio, o ambiente está te dominando, e é por isso que tem pessoas que estão frustradas financeiramente, pessoas que não conseguem prosperar, porque ela ainda não está naquele nível. Você vai chegar lá, mas se ainda não chegou, calma. Você não precisa se comparar, você não tem que ser igual, porque o que é para você é para você. Deus te formou para você viver uma vida feliz e abençoada. Pastor, mas eu não estou vivendo. Mas você vai viver, em nome de Jesus, porque é para isso que Ele nos criou. Passaremos por lutas, passaremos, mas Ele nos criou para viver uma vida abençoada. E o ser humano, queridos, por si só, ele é mau. O ser humano por si só, ele é mau. Nós não precisamos ensinar as crianças a mentir, a bater. Elas fazem isso por conta, elas aprendem sozinha. Eu estava analisando um comportamento do Anthony esses tempinhos, esses dias. Eu nunca ensinei ele a bater nas coisas, nem a pastora Deolinda, e nem a gritar. Mas quando fica brabo, ele fica vermelho, parece que é alemão bem brabo. Ah, pá, pá, e ele bate. Eu disse, puxa, ninguém ensinou esse guri assim, por que ele está fazendo isso? Porque é a nossa natureza. Isso está dentro de nós. Nós crescemos com esses instintos. Então quando você olha a prosperidade do ímpio, quando você olha a riqueza dele, por mais que você não queira, mas a inveja começa a entrar no seu coração. Quando você fica se comparando, por que aquele tem e eu não tenho? Por que ele é e eu não sou? Um pingo de inveja está entrando aí, e se tem inveja não tem bênção. Então qual é a nossa luta? A nossa luta é contra a nossa própria essência. A nossa luta diária e eterna será para vencermos a nós mesmos. Por que as pessoas não conseguem vencer em outras áreas? Porque ela não vence a si mesma. Ela não consegue vencer as suas emoções, ela não consegue vencer os seus instintos. Nós devemos ser líderes das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Quando você liderar as tuas emoções, quando você liderar os seus instintos, os seus desejos, aí você vai conseguir liderar em outras esferas. Se você não liderar você mesmo, você não vai liderar em outra área. Você decide. Ou você de uma vez por todas lidera as suas emoções, mostra quem é que está no controle, ou as suas emoções, os seus instintos vão te liderar, e aí vai vir a frustração. Quantas noites de sono você tem perdido, preocupado em querer ser o que não é, imaginando ter o que não tinha? Será que você não está batalhando para viver os sonhos dos outros? Porque o fulano tem um carro, então o meu sonho é ter aquele carro. Porque as pessoas estão fazendo assim, então o meu sonho é fazer assim. Você está querendo pertencer em um lugar que não é para você pertencer. Por você não entender a sua identidade, por você não saber esperar o que Deus tem para você. E é por isso que as frustrações, elas chegam na nossa vida. Descobrir quem você é, trata o equilíbrio necessário para evitar vazios em nossa vida. Quando você descobre quem você é de verdade, meu irmão, quando você descobre o porquê é que você está nesse tempo vivendo aqui, quando você descobre realmente o propósito que Deus tem na tua vida, os vazios vão embora. Nada mais vai fazer você ficar se menosprezando ou achando que você não consegue.
ou achando que você sempre vai viver uma vida difícil. O Senhor te criou, receba isso em nome de Jesus, para você viver o melhor dessa terra. Pastor, tem luta, tem problemas, mas Ele quer que você viva dias de glória, dias de alegria, e Ele tem isso para você, mas nós precisamos entender isso de uma vez por todas, porque se eu não entender que eu nasci para vencer, qualquer luta vai me tirar do meu foco. Se eu não entender de uma vez por todas que eu nasci para viver uma vida vitoriosa, qualquer desilusão vai fazer eu retroceder. Decida o que você quer. Decida de uma vez. O que você quer ainda para esse ano? O que você quer para esses dias que estão vindo aí, queridos? Vai querer o quê, pastor? Pandemia, problemas, tudo bem. Você não vive pelo ambiente, você vive por fé. E você pode mudar a história da sua vida sim, mas o que é que você quer está claro. Somente se estiver claro o que você quer, o que te completa, isso é muito sério. O que é que te completa, meu irmão? O que é que te completa, minha irmã? O que é que completa a sua vida? Você sabe o que é? Quando você tem entendimento do que te completa, quando você entende que Deus é tudo para você, que você entende que aquilo que você tem te completa, você é uma pessoa feliz. Mas tem gente que ele é tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Tem pessoas, queridos, que tem tudo para ser feliz, mas ela não é, sabe por quê? Porque ela não sabe ainda de verdade o que é que completa ela. Por isso que nós falamos que prosperidade não está vinculada somente ao dinheiro. Tem gente que não tem muito dinheiro, porém é completo, porém vive uma vida abençoada. O que é que te completa? O que é que te faz feliz? Só assim você não viverá a vida de outras pessoas. Somente dessa forma você não se esgotará tentando conquistar aquilo que não é para ser seu. Tem gente correndo atrás da máquina, tentando conquistar o que não é para ser seu. E aí você vai se esgotar, você vai se cansar. Quais são as suas metas? Quais são os seus sonhos, os seus alvos? Não permita que a sua mente mude o que você planejou e o que Deus tem para você. Olha a promessa, a palavra de Deus, ela é clara. Quem está aí dá um glória a Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do ser humano o que Deus tem para mim e para você. Então isso é fato. Deus tem coisas tremendas. Mas aí a minha mente não acredita, o meu coração não acredita. A palavra passa a ser distante, e eu não consigo vencer. Você foi escolhido entre milhões de pessoas no mundo para viver uma vida criativa e abundante. Dá um glória a Deus aí. Pode aplaudir o Senhor. Você foi criado para viver uma vida vitoriosa. Você não foi criado para viver na média. Você foi criado para viver uma vida fora de série. Mas por que eu não estou vivendo? Porque talvez a tua identidade está conturbada. Você só busca Deus quando você precisa. Você faz de Deus um esterpe. E aí, meu irmão, não vai rolar. Você quer uma vida abundante, você quer uma vida criativa, entenda a sua identidade, você é filho de Deus. E o bom filho anda junto com o pai. O bom filho conversa com o pai. O bom filho tem relacionamento com o pai. Se não tem relacionamento, não tem vida abundante. Se não tem relacionamento, não tem criatividade. O Espírito Santo não está nesse negócio. Mas aqueles que caminham com o Senhor, eles vão desfrutar, em nome de Jesus, do melhor dessa terra. Você vai desfrutar. O futuro de uma pessoa não está conectado à situação econômica de um país, e sim nas decisões e escolhas diárias que ela toma. Queridos, está difícil, a situação econômica do nosso país está difícil, do nosso estado está complicado, nosso município está indo mais ou menos,
Mas eu não posso ficar colocando a culpa no governo. Eu não posso ficar colocando a culpa nas pessoas, achando um culpado para as minhas frustrações. Eu preciso tomar uma decisão diária, de olhar para Deus e dizer: o Senhor é o autor e consumador da minha fé, o Senhor é o Deus da minha vida. Hoje será um dia diferente, hoje eu vou produzir, hoje eu vou conquistar, hoje eu vou fazer a minha vida ser diferente. O negócio é, queridos, que nós sempre queremos achar um culpado para a minha frustração, para a nossa frustração. Muitas pessoas tomam decisões sem direção de Deus, sem pedir conselhos, achando que o lugar ou a situação que ela vive é o culpado. E o culpado é nós mesmos. Nosso controle emocional, querendo ser o que Deus não preparou para nós. Nosso descontrole emocional, querendo ser o que não é para nós ser, gente. Eu tenho visto, olhado e percebido que muitas pessoas, eles têm um caminho de vitória pela frente, mas estão indo na contramão. Vai dar errado, não vai chegar a lugar nenhum, e o culpado não é o governo, não é a situação econômica, o culpado somos nós mesmos, porque o nosso descontrole emocional, ser, pertencer. Se você ser na presença de Deus, se você buscar Deus com todo o seu coração, colocar nele toda a sua fé, aí você vai pertencer e vai viver uma vida vitoriosa. Deus é o controle da nossa vida. As pessoas estão sempre procurando uma oportunidade, nunca encontram a porta certa, pois estão sempre preocupadas e distraídas com o que parece ser a grande chance. Nossa, agora é a grande chance, agora eu vou mudar minha vida. Nossa, agora surgiu uma oportunidade e essa oportunidade eu vou arrebentar. E não arrebenta nada. Continua do mesmo jeito. Sem respostas, sem resultados, sem conseguir progredir. Porque é um oportunista. Fica correndo atrás das oportunidades e então não encontra a porta certa. Ei, o Senhor não te criou para você viver de oportunidades. O Senhor te criou para que você firme os seus pés sobre a rocha e viva uma vida vitoriosa. É para isso que Ele nos criou, não para vivermos buscando uma oportunidade. Chegou a hora de você mudar a sua vida para sempre. Amém ou não amém? Chegou a hora de nós estabilizarmos a nossa vida, para que nós venhamos crescer e florescer, queridos. Eu tenho orado aqui nesses dias. Já passamos uma semana do nosso jejum, e a minha oração é que Deus venha abençoar a sua vida e te prosperar. Prosperar mesmo financeiramente. Que a igreja do bairro Sacos Limões venha ser uma igreja abençoada e próspera, uma igreja abençoadora, sabe? Uma igreja que vai ter para abençoar. E eu estava falando antes, estamos vivendo tempo de pandemias, onde o ambiente é difícil, é complicado. Mas ou você faz o ambiente, ou o ambiente faz você. Muitas pessoas estão moldadas pelo ambiente aonde elas estão. E é por isso que se frustram, porque aquele ambiente às vezes é um ambiente que você não pode ser igual àquelas pessoas, mas você tenta ser. Porque é que, um exemplo bem clássico, né? Porque é que muitos jovens, eles vão para o crime? Eles lideram o tráfico, eles lideram uma área, porque eles se criaram naquele ambiente. Eles vivem naquele ambiente desde criança, desde pequenininhos. E infelizmente eles não conseguiram mudar o ambiente, então o ambiente mudou eles. E eles se tornaram o que são, porque ficaram ali naquele lugar e não conseguiram mudar, não conseguiram dar a volta. Não é porque você vive no meio de traficante que você tem que ser um traficante. Não é porque você vive no meio de pessoas que pecam que você tenha que pecar. Não é porque você vive no meio de pessoas
que não comungam a mesma fé que você deve se desviar, deve abandonar Deus. O ambiente não pode te mudar, e eu libero uma palavra para você, que você vai mudar o ambiente aonde você estiver, em nome de Jesus. Querido, se eu chego, na verdade o ambiente ele me dá um destino. Se eu chego num lugar onde o ambiente é miserável, eu vou me tornar um miserável? Não. Eu vou tentar mudar aquela situação. Eu vou, apesar daquilo, ou a partir daquilo que o Senhor tem me dado, a partir da minha fé, a partir da minha coragem, da minha convicção e do meu propósito, eu vou mudar aquela situação. Quem está entendendo aí, diga amém, Jesus. Você tem o poder para mudar o ambiente aonde você está vivendo. Talvez você está vivendo um ambiente na sua casa de doença, de miséria, de angústia, de pesadelos. Em nome de Jesus, hoje você vai pisar lá nesta casa, nesse lar, e esse ambiente vai ser mudado, porque a presença de Deus, a unção de Deus vai te acompanhar. Talvez você vai chegar lá e você deixou alguém doente, mas você vai chegar lá e vai levar cura, porque você é sim uma mudança a partir da presença de Deus. Não é porque eu jogo bola com pessoas na quinta-feira que não são de Deus, que eu vou deixar de ser de Deus lá. De Deus não, de pessoas que não são cristãos. Não é que elas não são de Deus, são de Deus sim, mas que não são cristãos, que eu vou deixar de ser cristão. Nós precisamos mudar o ambiente. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz em Gênesis capítulo 1, no verso 26. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Quando Deus coloca o homem na terra, Ele dá a esse uma ordem direta, e muito interessante. Qual é a ordem que Deus nos dá? Dominem os animais e governem a terra. Amém? O Senhor, Ele nos dá essa autoridade, irmãos, para dominar a área onde nós estamos, governar sobre essa terra. E por que nós não estamos governando? Porque a gente está olhando para o ímpio e invejando o que o ímpio tem. Ei, esta unção é para os filhos de Deus, essa unção é para aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Dominem e governe. Quem é de Jesus aí, dá glória a Deus. Então você vai dominar e você vai governar. Governante, em nome de Jesus. Nós somos criados para governar. Não fomos criados para dominar pessoas. Pessoas nós abençoamos, pessoas nós ajudamos com os dons que nós temos. Agora as coisas nós precisamos tomar posse e dominar. Dominar em todas as áreas. Quando você entrar em um ambiente miserável, você vai dominar aquele lugar e vai mudar aquele ambiente, em nome de Jesus. Quem está junto aí, dá glória a Deus. Agora, quando eu entro num ambiente milionário, e eu não sou um milionário, o que é que eu vou mudar naquele ambiente, pastor? Deus tem me dado a graça de caminhar com pessoas, ou ter uma amizade com pessoas bem-sucedidas, e eu não tenho nenhum problema de estar com elas, mas eu também sei o meu lugar. Eu sei que aquilo que eles fazem ainda não é para mim. Vai no tempo certo, ou as comidas caras que comem, as roupas caras que vestem, na hora certa vai ser para mim. Mas quando eu estou num ambiente milionário, como é que eu vou mudar? E aí é que está o negócio. Você tem algo que eles não têm. Deus implantou dentro de você uma graça, um poder, de você poder tocá-los através do Espírito Santo de Deus, com uma palavra, com uma direção. Esses dias eu estava visitando um médico renomado aqui na cidade, um homem que há muitos anos está na medicina,
Nós estávamos conversando com ele, eu mais o Dr. Everton. E quando nós terminamos, eu falei para ele: doutor, posso fazer uma oração pelo senhor? Ele encheu os olhos de lágrimas e disse: pode, eu preciso. Eu consegui tocar aquele ambiente com aquilo que Deus colocou dentro de mim. Não tenho a sabedoria que ele tem, muito mais sábio, muito mais inteligente, muito mais anos de estudo. Porém, eu ofereci algo que eu tinha e que naquele momento ele não tinha. Quando eu tenho consciência disso, de quem eu sou, quando eu tenho consciência e almejo aquilo que Deus tem para mim, eu paro de querer o que o ambiente me proporciona. Você está entendendo? Quando eu tenho entendimento de quem é Deus na minha vida, eu paro de querer ser igual às pessoas ou ter o que as pessoas têm. E então eu passo a oferecer o que eu tenho para aquele ambiente. Você para de querer receber e você começa a dar. Deixa eu te perguntar, o ambiente que você está vivendo, ele tem te dominado ou você tem dominado ele? O lugar onde você está, seus amigos, sua família, você tem dominado ou eles têm te dominado? Sabe qual a maior causa das pessoas viverem a sua vida financeiramente frustrada? Uma das maiores, né? É comprar sem precisar. As pessoas, porque os outros têm, então eles querem ter. Ah, mas o fulano casou assim, então eu quero casar assim também. Ah, mas o fulano tem esse carro, então eu quero ter esse carro também. Ah, mas o fulano usa essa roupa, então eu uso essa roupa. Ah, corta o cabelo assim, então eu quero cortar o cabelo assim também. E aí não tem condição. E se afunda. Sempre que você comprar coisas que você não precisa, logo você vai ter que vender coisas necessárias para poder pagar o que você não precisa. Então, terminando, almeje na sua vida, queira na sua vida aquilo que Deus tem para você. E o que é que Deus tem para você? Deus tem coisas grandes e firmes, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do ser humano. É isso que Deus tem. Como alcançá-las? Servir a Ele com alegria, viver com Ele, colocar o coração nas coisas de Deus, servir ao Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa alma, e esperar que dEle venha a resposta para a nossa vida. Serão 40 dias de oração, serão 40 dias que nós estaremos abordando os assuntos como esse, queridos, para você vencer. E a minha oração é de todo o coração, que você tenha muitas e muitas vitórias do Senhor, mas não queira o que não é seu. Peça para o Senhor colocar a sua vida alinhada com o propósito dEle, e aos pouquinhos as coisas vão acontecendo. Agora olha aqui nos meus olhos, nenhum de nós que estamos aqui, nenhum vai ficar sem receber o toque das mãos de Deus. Se você crê, dá um glória a Deus. E esse Deus que nós pregamos, Ele é um Deus que recebe a nossa adoração. Esses dias eu quase caí numa armadilha do inimigo, pensando que não precisava mais eu orar pedindo as coisas para Deus, e que eu não precisava mais pregar dizendo que Deus pode abençoar, que era só subir aqui e ficar adorando, só subir aqui e ficar pregando palavras que orientam a igreja a viver o propósito. Mas eu quero te dizer uma coisa: o nosso Deus, Ele é Deus tremendo para ouvir a adoração, saber que você está buscando o seu propósito, mas também Ele é Deus para te abençoar. Um dos atributos de Deus é abençoador, então Ele tem bênçãos e vitória para você. Amém, Jesus? Diga: eu recebo em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas e se coloque em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos lá, qual é os seus planos e os seus ideais para esses dias que estão vindo? Você tem claro?
Você está vivendo o seu sonho? Ou você está buscando viver um sonho que não é seu? Asaf disse: verdadeiramente bom é Deus para com os limpos de coração. Porém os meus pés quase se desviaram por ver a prosperidade do ímpio. Até quando você vai ficar olhando para o ímpio aí fora e se comparando? Até quando? Deus tem algo para você muito maravilhoso. Queridos, se você conseguisse olhar o mundo espiritual, você ia ver o que é que Deus tem preparado para você. Bora tomar posse disso em nome de Jesus. Bora acreditar que Deus vai mudar a minha história. Até quando você vai ficar indo na vibe das suas companhias? Eu me lembro quando eu era jovem em casa, meu pai dizia assim: ó, cuide com as companhias. Cuide com quem você anda. Mas aí tinha um outro dizer que ele dizia que quando dois não quer, um não briga. Queridos, eu posso dizer para vocês que eu posso estar no meio de pessoas que bebem e fumam, mas o meio não vai me dominar. Eu vou dominar eles. Eu vou dominar aquele meio, aquele ambiente. Até quando você vai ser dominado? Jovens que estão aqui, até quando a internet vai te dominar? Até quando as suas amizades? Porque a filha do fulano tem, então eu tenho que ter. Não para com isso. Tem um dizer que a gente diz que a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa. Parece que os pais da minha amiga ou do meu amigo são melhores do que o meu. Não são. Seus pais são os melhores pais do mundo. Para com essa birra de querer ter o que não é para você ter. O que você tem é essencial para você e Deus ainda tem mais para te dar, na medida em que nós vamos crescendo com Ele. Sabe, irmãos, posso dizer que eu e minha casa, nós somos muito felizes. O que Deus tem nos dado, nos leva a viver uma vida vitoriosa. E se Ele quiser me prosperar mais, amém. Na medida em que o Senhor me prosperar, eu vou abençoar o reino de Deus. Eu tenho um coração muito voltado para o reino de Deus. Agora não deixe o dinheiro te dominar. Não deixe as coisas desse mundo te dominar. Domine, queridos. Domine em todas as áreas. Eu gostaria que você começasse a fazer uma oração dizendo: Senhor, que eu seja grato por aquilo que eu já tenho. Eu não sei qual vai ser a sua janta hoje. Se você não, de repente não vai jantar, ou se vai ser só um café, mas glorifique a Deus por tudo. Agradeça a Deus por tudo que você tem. Talvez você tenha sentado à mesa e tenha reclamado do alimento que está sobre a mesa. Agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus por seu salário. Agradeça a Deus pelo dom da vida, por você estar vivo. Agradeça a Deus pelos seus pais. Agradeça a Deus. Eu vejo pais fazerem de tudo pelos filhos. De tudo. Abençoar, tirar deles e dar para os filhos. Queridos, quando eu tinha 14 para 15 anos de idade, nós fomos jogar um campeonato, uns jogos escolares. Eu falei para o pai, pai, eu preciso de um tênis para jogar bola. Ele disse: a tua caixa de engraxar sapato está aí. Vai engraxar sapato. Meu pai tinha um salão, ele cortava cabelo. Vai engraxar sapato e vai ganhar o dinheiro para comprar esse tênis. Jovens que estão me ouvindo, vocês não sabem o que é isso. Hoje os pais se viram, correm, se batem de um lado. Não que o meu pai, ele me ensinou certo. Poxa, mas ele podia me dar aquele tênis, ia ser mais fácil. Hoje os pais têm feito de tudo para dar para os filhos, e ainda vocês batem a porta na cara do pai. E ainda vocês respondem os pais. Não façam isso. Agradeçam a Deus pelos pais que vocês têm. Hoje eu sou um homem honrado, graças a Deus. O meu pai me ensinou a ser honrado, trabalhar desde cedo. E trabalhar não mata ninguém. Nós precisamos trabalhar. Mas eu digo para vocês, jovens, louvem a Deus, porque os seus pais têm feito tudo o que eles podem para vocês serem bem-sucedidos. Amém? O Senhor tem coisas grandes para nós essa noite. Vamos buscá-las em oração? Feche os seus olhos e comece a orar, a declarar ao Senhor, buscar a presença dEle, buscar ao Senhor com todo o coração, aquilo que Ele tem para você. Não busque o que é
dos outros, o que você viu nos outros. Busque o que Deus tem para você, em nome de Jesus. Olá, muito obrigado por vocês que estiveram conosco aqui nesse canal. Quero te encorajar a se inscrever nesse momento aí para você receber nossas notificações, vídeos, pregações que vão te ajudar a desenvolver o crescimento espiritual na sua vida. Deus te abençoe, fique com Deus.